Oi, tudo bem, pessoal? Vamos lá para correção da prova. A primeira questão é o que é colorimetria capilar. É o estudo das cores naturais dos cabelos, bem como todas as modificações que podem ser feitas a partir do uso de cosméticos. Opção A. Opção B é a ciência que estuda a medicação física da cor. C. São as cores da estrela de Oswald. D. É a cor natural dos cabelos e suas melaninas. Então, a resposta correta é o estudo das cores naturais dos cabelos, bem como todas as modificações que podem ser feitas a partir do uso de cosméticos, né? Então, isso é a colorimetria capilar. Vamos para a segunda questão. O que são cores primárias? Algumas pessoas erraram aí. Quem me mandou as respostas, eu corrigi. E algumas não pesquisaram antes de responder, gente. Ou não viram meus vídeos, está lá nos vídeos. O que são cores primárias? São as cores puras que não são obtidas da natureza. Exemplo, laranja, azul e vermelho. B. São as cores que formam todas as outras cores e não podem ser obtidas pela união de nenhuma outra. Exemplo, azul, vermelho e amarelo. Letra C. São as cores que formam todas as outras e não podem ser obtidas pela união de nenhuma outra combinação. Exemplo, verde, vermelho e laranja. E D é o azul, o vermelho e o amarelo, que são obtidas através da união das cores secundárias. A resposta correta é a letra B, gente. As cores primárias são azul, vermelho e amarelo, né? Que são as cores que não são obtidas da natureza e elas não provêm de outras misturas, né? Assim como o verde e o laranja são cores secundárias, né? Então, a resposta correta lá é a letra B. Vamos para a próxima. Relacione a direção da cor com as melaninas abaixo. Eumelanina, qual que é o fundo de clareamento da eumelanina? Azul. Feomelanina, amarelo, que são as cores loiras, né? Do loiro escuro ao loiro claríssimo, são as feomelaninas. E a tricociderina, que são as melaninas avermelhadas, né? Do laranja ao vermelho. Quem colocou aí nessa ordem está correto. Ali, preencha corretamente a resposta na coluna onde faltam as cores que correspondem ao fundo de clareamento do cabelo, né? Ali, altura de 10, extra claro, amarelo platinado. 9, loiro claríssimo, amarelo palha. Ali ficou a lacuna para responder do loiro claro, 8, né? É amarelo. O 7, laranja amarelado. O 6, laranja. O castanho claro, vermelho alaranjado. O castanho médio, vermelho. E ali as lacunas já estão preenchidas. Então, quem respondeu de cima para baixo, amarelo, laranja, vermelho alaranjado e vermelho, está correto, tá bom? Que todos que me mandaram as respostas acertaram essa questão. Vamos lá para a questão 5. Uma dessas afirmações está incorreta. Assinale
resposta correta. A. Existem 3 cores primárias que são a base de todas as cores. Isto significa que essas 3 cores não podem ser criadas com outras cores. Letra B. Ao colocar a luz incandescente sobre a estrela de Oswald, as nuances e reflexos são modificados. A mistura das 3 cores primárias ou de todas as cores entre si resulta em uma cor escura, fria e neutra que se chama gris. Letra D. Se dividirmos o círculo cromático pela metade, de um lado aparecem todas as cores frias e do outro todas as cores quentes. A resposta que está incorreta é a letra C, tá? Por que que é a letra C? Porque essa ação, quando você adiciona tal elemento, tal cor em uma mistura, e ela acaba ficando uma mistura fria, neutra, é o preto, tá, gente? Então, para ser chamado de gris, eu pego qualquer mistura e adiciono preto. Qualquer mistura de cor, seja ela das cores com cores primárias, secundárias, terciárias. Então, se eu adiciono preto, ela vai ser chamada uma cor fria gris, tá? Então, algumas pessoas erraram aí essa questão. Questão número 6. Relacione abaixo a mistura correta entre as cores primárias, resultando em sua secundária, né? A mistura do azul com o amarelo, verde. A mistura do azul com vermelho, violeta. Vermelho mais amarelo, laranja. Não é cor secundária, o marrom. Então, quem respondeu nessa ordem está correta. Ali, complete o círculo cromático colocando o nome das cores primárias, secundárias e terciárias de forma correta. Então, eu vi assim que a maioria acertou. Colocou ali bem certinho as ordens. Em específico, eu vou explicar pessoalmente para vocês, tá? Que é um pouquinho mais complexo. Aí a gente demora um tempinho mesmo de aprender o círculo cromático até que vire uma coisa comum pra gente, né? Demora um pouquinho mesmo. Então, essa questão 7 eu vou corrigi-la, corrigir pessoalmente, tá? A questão 8 ali. Marque um X se o reflexo pertence ao grupo de cores frias ou quentes. O reflexo cinza, frio, irisado, frio, dourado, quente. O cobre é quente. O acaju, gente, teve muita gente que colocou frio, quente, há uma dúvida, né? Então, essa cor, ela pode ser as duas, tanto fria quanto quente, tá? Porque ela é uma cor terciária, na verdade, né? Então, a gente pode deixar ela um pouco mais quente, um pouco mais fria. Então, ela é a única cor do círculo cromático que a gente consegue aí ter essa ambiguidade. O vermelho é frio, é quente, e o mate é frio. Escreva ao lado da numeração a altura de tom do cabelo. Ali é para vocês colocarem a nomenclatura, né, de cada cor, né? O 1 é preto azulado. Ó, presta atenção, teve gente que colocou preto castanho escuríssimo. Não,
O 1 é o preto azulado, tá? O 2 é o preto. 3, castanho escuro. 4, castanho médio. 5, castanho claro. 6, loiro escuro. 7, loiro médio. 8, loiro claro. 9, loiro claríssimo. E 10, extremamente claríssimo, tá? Vamos lá para a 10ª questão. Quais são os componentes básicos para que aconteça uma coloração? Alternativa A: eumelanina, feomelanina e tricosiderina. B: azul, amarelo e vermelho. C: agentes alcalis, oxidantes e pigmentos. D: persulfato, hidróxido de hidrogênio e corantes. Letra E: amônia, pigmentos e ativador. Teve aluno que respondeu a letra E. Não é, porque amônia e pigmentos, sim, tá certo. Só que o ativador, ele não vai criar uma coloração, ele vai criar uma tonalização. Então, ele não vai ter aquela ação de estufar a cutícula, de ser o veículo que vai conduzir lá os pigmentos para dentro do córtex, né? Então, um ativador, dentro da colorimetria, ele serve só para dar pigmento, para tonalizar, tá? E não para transformar a cor do córtex, tá? Então, a resposta correta é a letra C: agentes álcalis, oxidante e pigmentos, né? Porque o que significa esse agente álcalis? É um produto que é o hidróxido de hidrogênio, que vai criar uma alcalinidade no fio, vai fazer com que as cutículas se abram, e aí vai ter aquela ação de levar os pigmentos até o córtex e depois neutralizar essa ação. Então, a alternativa correta da questão 10 é a alternativa C, tá, gente? Ali, a questão 11. Qual dessas funções não está relacionada ao que a água oxigenada propõe? Oxida os pigmentos, clareia as melaninas naturais, abre as cutículas para que os pigmentos entrem, leva os pigmentos para dentro do córtex, estabiliza o estado físico da cutícula, abaixando seu pH. Então, a alternativa incorreta é a letra E, né? Por quê? Porque ela não estabiliza o estado físico natural das cutículas. O que que ela faz? Ela faz um estufamento dessas cutículas para que as melaninas entrem no córtex, né? Ela é um veículo. Então, o que ela não proporciona é a estabilização do pH, né? Porque uma vez que ela causa esse estufamento da cutícula, ela está deixando suas cutículas com o pH muito alto, né? Alcalino. Então, a resposta é errada, né? Vamos dizer assim, quer dizer, a resposta correta é a letra E, porque não é isso que é a única alternativa que tem ali, que não é o que a água oxigenada propõe, tá, gente? Questão número 12. Complete o quadro abaixo relacionando o peróxido de hidrogênio. 10 volumes. Clareamento. Na verdade, ele não causa um clareamento, né? Ele serve para tonalizar, tá, gente? Quem acha que o OX de 10 volumes clareia um tom e assim sucessivamente, tá errado, tá? Então, o de 10 volumes, ele não vai clarear um cabelo,
tá? Ele serve para tonalizar. E o tempo de ação dele, como eu já havia explicado para vocês, que quando você tem um OX de 10, de 20, 30, 40, você tem que adicionar 15 minutos a mais ali no tempo de ação. Então, 10 volumes, 25 minutos. 20 volumes, clareia um tom. 35 minutos. OX de 30 volumes, 2 tons, 45 minutos. OX de 40, 3 tons e um período ali de 55 minutos, tá, gente? Então, quem respondeu aí dessa forma é a forma correta, tá? Questão número 13, né? A receita abaixo descrita pertence a qual serviço? Olha, receita. Uma medida de descolorante, 2 medidas de água oxigenada volume 10, uma medida de shampoo. Essa medida, gente, essa receita, ela serve pra gente fazer um shampoo de limpeza, um shampoo decapante, que a gente chama, né? Ali quando uma cliente, por exemplo, colocou uma mecha cor-de-rosa no cabelo, verde, azul, colocou esse pigmento em cima de um cabelo descolorido, né? Vai chegar um momento que esse cabelo vai parar de desbotar e vai ficar um resíduo ali de pigmento. Para eu conseguir limpar esse resíduo sem ter que fazer uma outra coloração, eu posso usar esse shampoo decapante. Para outra função que serve também, quando eu quero clarear um cabelo, mas não extremamente, vou fazer um ruivo, por exemplo. O cabelo da minha cliente é loiro, natural, numa altura de 7. Ela quer ficar uma ruiva 8 ou 9. Ao invés de fazer uma descoloração total, como é um tom e meio, 2 tons que eu posso clarear, o que eu vou fazer? Vou fazer um shampoo decapante, né? Não vou ter aquele trabalho todo ali de passar mecha por mecha para descolorir esse cabelo, porque eu não preciso descolorir ele de uma forma tão diferente do natural, né? Então, uso shampoo decapante também. Na aula prática, a gente vai ver isso aí, tá, gente? Então, para quem respondeu que a receita é o shampoo decapante, está certo, tá? Ali a questão 14. Em uma cobertura de cabelo branco, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá para a primeira frase. Para uma perfeita cobertura de brancos, devemos colocar água oxigenada de volumes 20 com a cor escolhida. Verdadeiro, né? Realmente, para uma cobertura de branco perfeita, né? Se tratando de fio, né? Vai ficar super bem coberto, tá? Só que o que a gente tem que lembrar? Quais são as porcentagens de branco para cada OX, né? Ou ao contrário, qual OX para cada porcentagem de branco. Lembrando que o OX de 20, mesmo numa altura de tom escura, eu só vou usar até ela ter 50% de branco. A partir daí, eu posso usar 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes normalmente, mesmo que seja uma coloração mais escura. Vamos lá para a segunda frase. Quando tem um branco mais resistente, é preferível utilizar as séries natural intenso? Sim. Se é uma empresa, né? Porque cada empresa de cosmético, cada fabricante, eles têm ali uma tecnologia diferente, né? Então, se
Vamos falar de marca. A Alpha Parf, ela tem já pronta essa mistura que intensifica ali algumas melaninas que fazem com que esse branco seja coberto com mais eficácia, né? Então, é verdadeiro. E tem algumas diferenças de empresa, tipo, a Alpha Parf tem a Natural Intenso, né, que chama lá 4NI, 6NI, 7NI, e tem a Dicolore, né, só que a Dicolore, ela coloca para cobertura de branco tudo que é 6 ou com 4, né, tudo que for, a cobertura de branco, todos os cabelos, eles têm as 3 melaninas, gente. Feomelanina, eumelanina e tricosiderina, tá? O que vai diferir a cor entre elas é a quantidade dos pigmentos, tá? Então, quando eu tenho um cabelo castanho, eu preciso fazer uma cobertura de brancos, eu preciso fazer uma cobertura de brancos, o que que acontece? Eu tenho que ver qual é a altura de tom. O castanho, castanho médio, vamos colocar lá, é um vermelho alaranjado, né? Então, eu sei que ele vai ter as 3 misturas, né? Ele vai ter a eumelanina em maior quantidade. A tricosiderina, ela vai ser a do meio, né? Porque o fundo de pigmento dela é um castanho e ela vai refletir esse vermelho quando eu descolorir. Mas aparentemente o que parece é um cabelo mais escuro. Então, a eumelanina vem primeiro, o vermelho vem em segundo. E em terceiro vem a feomelanina em muito pouca quantidade, tá? Então, eu sei que para fazer a cobertura desse branco, então, eu vou ter que colocar lá 5, que é o castanho médio, um pouquinho de vermelho, bem pouquinho, ou de dourado, tá? Que são, eu preciso usar alguma cor quente, tá? E eu posso colocar a feomelanina, perdão, em última opção, para pigmentar novamente a quantidade necessária de feomelanina. Mas essa quantidade pode ser bem pouquinha. Então, eu vou colocar sempre aqui uma eumelanina, depois uma cor bem quente, e se eu quiser ou não, uma cor fria, tá? Vamos lá para a terceira frase. Em uma raiz natural 3, com 70% de cabelos grisalhos, que o meu objetivo é um loiro escuro, posso utilizar a seguinte receita. 6, que é um loiro claro, mais 40 volumes, assim terei uma ótima cobertura. É correto? É verdadeiro? Sim, gente. 70% de branco já precisa desse reforço do OX de 40, mesmo que ela não queira ficar clara, tá? Se fosse ali uma raiz natural 3, por exemplo, eu poderia usar um OX de 30, de 40, sem problema nenhum, se ela quisesse colocar a mesma altura de tom. Só que vamos lá para a casa de clareamento de cada OX. Ela tá com uma base 3, ela quer chegar numa base 6, são 3 tons. O OX de 40, ele não clareia 3 tons? Então, é correto dizer que para 70% de brancos, para aumentar 3 tons de clareamento, sim, eu uso o OX de 40 e a cor escolhida. Vai ficar perfeito e uma cobertura perfeita também. Vamos lá para a última frase. Se o desejo da minha cliente é usar uma nuance 766i, que no caso seria um loiro
intenso, vermelho, avermelhado, e ela tem brancos para cobrir. A melhor opção de base para melhor cobertura é 7,3. Sim, como eu já expliquei. Então, eu preciso escolher uma cor quente para uma altura de tom quente para uma melhor cobertura de branco, tá? Porque eu vou preencher essas melaninas por completo. Ela vai ter uma cor fria e uma cor quente, né? Então, vai ficar uma cor aí de fio bem mais intensa, né? Com uma cobertura sem reflexos. Então, todas as alternativas são verdadeiras, não tem nenhuma falsa, tá, gente? Então, vocês... eu sei que a maioria teve dificuldade aí em responder as questões, mas na semana que vem a gente volta com as aulas práticas, e aí a gente vai fazer essa correção presencial, tá, gente? Eu espero que quem respondeu, quem conseguiu fazer a prova, tenha sido uma prova bem proveitosa e a correção seja para vocês tirarem aí o restante das dúvidas de vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula a gente vai poder estar aí juntinhos, tá bom? Beijo, tchau!